Paz do Senhor, professores, alunos que estão aqui assistindo essa aula. Hoje nós daremos início à aula 5 da revista. Então, a aula que fala sobre cosmovisão, né, dessa revista que acaba falando sobre os vetores da vida. E hoje iremos abordar sobre a lição 5, que é a importância da doutrina cristã. Quando nós falamos do ponto da cosmovisão, nós abordamos aqui nas últimas aulas, ela é extremamente importante, mas a doutrina cristã, que também é trazida, que nós temos muito presente na nossa vida litúrgica, no nosso dia a dia como igreja, ela tem uma importância e é isso que nós vamos discutir hoje. Então, eu sou o professor Adriel, aqui da sede, e aqui também temos nosso professor Paulo Matias, que também é aqui nosso professor da sede. O que eu gosto dessa lição, que ela, de certa forma, sumariza, né, resume toda a revista, que é olhar para a cosmovisão não como uma palavra nova do seu vocabulário, mas como uma questão de fundamentos da fé. Então, nós estamos pensando em base, em elementos iniciais para que a gente consiga ler o mundo a partir do que cremos, do que acreditamos, do que pensamos na perspectiva de Cristo Jesus. O que ele mudou? Então, quem é Deus? Quem é o ser humano? O futuro? O passado, inclusive. Então, hoje a gente vai falar bastante coisas históricas ali. Então, fundamentos de fé cristã. É uma baita ideia, tema, não só da revista, mas dessa lição. Sim. E assim como nós falamos o que Jesus veio trazer aqui quando ele veio à Terra nesse momento que foi super importante na humanidade, ele nos trouxe algumas lições que foram extremamente importantes. Primeiro aqui, quando nós falamos aqui da nossa leitura bíblica, que está em Mateus 5, dos versos 13 ao 19, principalmente que ele vai acabar trazendo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. É importante, Paulo, quando nós vemos aqui Jesus ele trazendo um pouco à tona a função da igreja, a função daquilo que o próprio Cristo veio trazer. Nós vimos em outras passagens Jesus falando que ele era a pedra angular, a pedra de esquina, né, na qual a igreja foi edificada. Quando nós vemos o texto, não fala que Pedro era a grande rocha, mas que Pedro era um pedregulho. Sim. Então, que a rocha ela foi realmente firmada em Cristo, o que nos permite também ter uma grande firmeza, ter uma estabilidade, ter um firme fundamento. Então, quando ele começa a falar aqui que nós somos sal da terra, o sal ele vai ter justamente essa função. Ele tem um impacto. Um ponto que é importante é que também ele não passa despercebido. Então, isso também vai trazer justamente esse ponto que Jesus quer trazer, do sal ele sendo utilizado, de você fazer com que ele seja ali pertinente, né, na comida, da luz do mundo, que você não pode esconder, né, uma lâmpada debaixo da cama, que você não pode esconder toda uma cidade que está acima do monte, mas que todas elas têm uma função, e acho que o impacto principal que a gente deve falar aqui é que a igreja ela deve ser uma igreja impactante. Eu gosto da fala do Adriel, quando ele olha e fala que é um texto para a igreja, essencialmente porque alguns pensadores antigos até chegaram a falar, não, o Sermão do Monte é um sermão para todo mundo. Não. Que, inclusive, quando você fala luz do mundo, que não é todo mundo, é uma parte ali bem específica. E eu gosto de falar que o Sermão do Monte ele é um resumo, então, um manual para o seguidor, e é um manual resumido. A Bíblia toda é um manual para o crente. Mas um resumo de vida cristã em prática é o Sermão do Monte, nesses 3 capítulos, né? 5, 6 e 7 de Mateus. E neles vai ter oração, jejum, esmola, como lidar com riquezas, né? Impossível servir 2 senhores,
A questão da ansiedade, roupa, comida, como que eu vou viver? Não, a prioridade é o reino de Deus. Falsos profetas também, o crer na palavra, né? Estar com a casa firmada sobre a rocha, que você acabou de falar. Então, é o resumo pro seguidor de Jesus. Jesus está lá, olha para eles e fala, vou ensinar vocês, você quer me seguir? Tá aqui o beabá, as regras, as ideias de como é a vida comigo. E Jesus dá até a dica de como dar aula, que ele começa nosso trecho aqui, no 13, que é: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo, né? E é uma pergunta retórica, do tipo, não dá pra fazer nada. E ele responde: não serve pra nada, não serve. Então ele usa recursos até pra gente se inspirar como professor de que, posso lançar perguntas pros meus alunos pra eles olharem assim, pensarem, nossa, é mesmo, é mesmo. Então Jesus está ensinando até como dar aula, que incrível. É importante que quando Jesus ele ainda estabelece um ponto que eu acho que acaba sendo crucial para essa nossa aula. Não pensem que em vir abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Que Jesus ele foi justamente o cumprimento da lei. Nós vimos diversas profecias que foram trazidas no Antigo Testamento, que foram cumpridas por Cristo, seja desde o livro de Gênesis, quando começa a falar ali sobre que o filho, a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Você vai observando também pontos ali que traziam da necessidade do sacrifício, tanto como uma sombra de bens vindouros, que eu acho que isso que caracteriza bastante, assim como o escritor de Hebreus, ele vai trazer justamente essa definição, que aquilo que nós tivemos foram bens, foram sombras de bens que haveriam de vir. Então eles tinham uma forma, mas não uma forma que fosse exata. Então nisso nós conseguimos ver assim como uma sombra, que ela, apesar de vai ter o formato daquilo que ela está projetando, você não vai ter as mesmas dimensões de uma forma correta ou da forma que você vai projetar ela. Então você tem uma forma que acaba sendo uma forma baseada naquilo que é correto, mas dependendo da nossa visão, daquilo que a gente consegue enxergar, ela vai justamente ter que ser mostrada de uma forma mais didática, de uma forma mais fácil, para que enfim a gente possa ver. Então Cristo, ele mostra que o Pai entregou a lei de Moisés para que justamente aquele povo começasse a engatinhar nos fundamentos, na doutrina, para que depois eles conseguissem receber verdadeiramente o Cristo. Então quando Jesus fala, não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir, é justamente isso. Eu vim trazer essa lei, eu vim mostrar que ela era realmente a lei de Deus, mas Deus ainda tem algo a mais para você. Se antes vocês tinham simplesmente uma sombra de um bem que haveria de vir, agora vocês vão começar a ter o bem que realmente haveria de vir. E isso é legal, de que dá para até fazer um gancho com a aula 3, de que, como Jesus entendia a si mesmo. Ele sabia que ele era, sabia o propósito dele, e quando ele traz essas explicações, né, inclusive dos profetas sobre ele, de que, sim, ele tinha o desenho, né, ele sendo Senhor, é claro, tinha o desenho na cabeça dele, né, a visão dele estava clara, né, a cosmovisão de Jesus, né, que era até o nome da lição 3, estava evidente para ele sabia onde ele queria chegar, então ele vai olhar, vai falar, está sendo cumprido, cada letra vai ser cumprida, os céus e a terra passarão, né, mas a palavra dele vai ser cumprida, não vai passar nada. É incrível. E é importante também quando nós vemos o livro de Hebreus que ele vai falar, quando você tem uma mudança também de sacerdócio, há uma mudança de lei. Então Jesus estabelece algumas coisas. Engraçado que quando nós olhamos aqui, Jesus não estabelece uma lei mais fácil. Se você for parar para olhar, Jesus vai falar, por exemplo, sobre o divórcio. Antes Moisés deu o divórcio para vocês por causa da dureza do coração do homem. Mas eu digo que é melhor que vocês tentem consertar o casamento, que haja perdão, ou que realmente vocês parem de ter com relação ao ponto do divórcio. Ou, por exemplo, quando ele vai falar do amor ao próximo, que antes ele trazia uma medida muito menor, mas que agora ele vai falar justamente assim como alguém que entrega a vida, de alguém que realmente ama, que perdoa, alguém que ao invés de fazer como a lei de Moisés, que muitas vezes tinha como relação, muitas vezes, do trazer a vingança, de fazer uma recompensação de alguma coisa, Deus vai trazer. Então, se alguém te dá algum prejuízo, que você realmente absorva esse prejuízo. Se alguém te bater, que você dê a outra face. Então, você percebe Jesus então trazendo agora esse novo ponto, essa nova doutrina que ela deve ser trazida, mas não de um ponto que a doutrina ela fosse assim como alguns judeus estavam fazendo no período de Jesus.
de estar utilizando a doutrina como um ponto de autoafirmação ou como um ponto de simplesmente estar ali vivendo. Estou tecnicamente cumprindo a lei de Deus, Sim. mas não está na forma que Deus fala. Sim. Assim, quando ele vai falar, meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está totalmente longe de mim. Então, quando Jesus começa a trazer nesse ponto, além de ter uma liturgia, além de ter detalhes do culto que são extremamente importantes, Jesus traz esse culto, ele não deve realmente parar ali somente no templo que vocês estão, mas então essa doutrina que ela deve vir em todas as esferas das vidas de vocês. Eu gostei exatamente que todos os exemplos que você trouxe, adultério, o divórcio, né, que eu tô lendo aqui na Bíblia, né, o adultério é logo antes, né, do pecar com os olhos, né, antes mesmo de cometer, né, ou homicídio e tal, são todos exemplos do próprio Sermão do Monte. Então, isso é incrível, coincidência ou não, de que é a regra básica de prática do crente, que essa lei é muito maior, né, é uma lei moral, não é apenas uma questão de, eu estou cumprindo a letrinha da lei, né, usando um truque, uma artimanha, mas eu sei que o espírito da lei é essa, né, isso que ela significa. Então, essa é a visão diferente do crente, né? Essa é a visão diferente do cristão, do seguidor de Jesus. Ele não olha para a lei, mesmo a lei de Moisés, lá do Antigo Testamento, ele não olha de um jeito engessado, pensando em truques, né? Aquele jeitinho brasileiro que a gente gosta de falar. Sim. E deveria ter vergonha, de que, não, eu quero o espírito da lei, porque a lei é boa, né? Paulo vai falar que a lei é boa. A gente que não consegue cumprir, porque a gente é mau, né? A gente tem essa queda, a gente tem essa falha na nossa genética espiritual, né? Desde lá de Adão. Então, com Jesus as coisas vão ser diferentes, né? Seguindo Jesus, né? Buscando essa lei maior dele, né? Que é o cumprimento pleno dela. Sim. E terminando esse ponto da introdução, é importante, assim como nós linkamos aqui, né? A relação do sal, daquilo que ele deve trazer, de como Jesus ele veio trazer realmente essa doutrina, como o peso da palavra de Paulo, quando ele vai falar em Romanos 8, no capítulo 8, no verso 19, que ele vai trazer a natureza criada aguarda, tem versões que ainda fala anseiam, a manifestação dos filhos de Deus, com grande expectativa eles aguardam. E é engraçado que quando nós olhamos para esse ponto, é que ele fala, toda a criação aguarda, ela de forma ansiosa, como eu falo, que ela aguarda, que ela tem uma grande expectativa com a manifestação dos filhos de Deus. Então esse impacto, ele não é um impacto que ele é contido, que ele é de uma forma que, é só a igreja surgindo. Não, a igreja foi realmente um ponto ali que Jesus está falando. A igreja é o ponto que realmente vai anteceder a minha vinda. É engraçado quando, por exemplo, o C.S. Lewis ele vai falar, né, que você está tendo ali a peça, que ela está acontecendo, mas que realmente quando o autor ele chega no palco e fala as últimas palavras que ele está falando ali, é porque realmente a peça acabou. Então, o desfecho final daquilo que Cristo preparou para o mundo, realmente, é a manifestação dos filhos de Deus. Então, que essa natureza que estava corrompida pelo pecado, que o próprio homem acabou escolhendo, que agora ele também escolha a remissão, que agora ele escolha realmente esse novo reino, que ele escolha agora realmente se manifestar como um filho de Deus pelo chamado do próprio Deus. Isso é importante. Eu concordo com tudo, perfeito. E que existe virou até um jargão, né, no meio evangélico, né, de algumas pessoas, que o reino de Deus existe o já e o ainda não. O já é as coisas já presentes, né, que Cristo já mudou na gente, né, ele já nos salvou, ele já nos comprou, já nos redimiu, já temos mudanças evidentes, né, dons espirituais, maneira de viver diferente. Mas ainda não, né, ainda perecemos, né, somos mortais, ainda não vemos, né, toda a justiça dele irradiando nas praças, nas ruas. Então, quando o autor da peça vem, né, para frente, seria ainda não chegou, o autor ainda não veio, né, não saiu das cortinas, não saiu da coxia para falar, a peça acabou, estamos aqui. Mas o já começou, esse é o já, que é o que o texto também reforça aqui, de que é o sal da terra, a luz do mundo. Nós estamos na terra, né? Tá todo mundo aqui na terra, no planeta Terra, né, vivendo aqui, e já temos modificações que o Espírito Santo causou na gente. Já somos luz do mundo, nós não seremos, e Jesus até coloca um tempo presente, vocês são sal, são luz, e
e coloca até a lógica, né? Ninguém vai pegar, acender a luz e esconder ela lá. Fica estranha, cara. O cômodo fica cheio de sombras estranhas, porque a luz está no lugar errado. Então, coloca no lugar alto. É evidência de que a lógica vai fazer isso, né? A lógica é qualquer pessoa. Jesus é muito lógico aqui. Sim. Então, assim brilha a luz de vocês perante os homens. Então, essa natureza que está gemendo, né? Clamando, né? Esperando, né? Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? E estamos aqui, né? Cadê o nosso papel de sal? Cadê o nosso sabor? Cadê a nossa luz, que não é nossa, né? A luz vem dele. É engraçado também agora, entrando nesse primeiro tópico, que ele vai trazer alguns pontos ali de uma relembrança dos tópicos sobre cosmovisão. É interessante quando nós começamos a olhar nesse ponto que a cosmovisão cristã, ela não é um ponto somente teórico ali das ideias, ela vai ser justamente a forma que você olha para o mundo, a forma como você acaba assimilando tudo que vem para você. Só que é importante é que a cosmovisão ela também traz toda essa parte da missão, do que fazer, de agir, de botar a mão na massa, de realmente ser não uma teoria, não ser somente um ensinamento que iria ser estudado em uma escola e que, por exemplo, a pessoa não usaria mais isso na sua vida cotidiana, mas que justamente ela vai expressar em todas as esferas da sua vida um agir, uma noção e também um ponto de indignação. É engraçado que quando Moisés ele está ali no monte, no momento ali que Deus primeiramente vai falar com ele através da sarça ardente, que Moisés ele tenta desviar o olhar. Muitas vezes até quando ele já tinha visto alguns indícios daquilo que ele haveria de fazer ao longo da sua vida, ele acaba desviando um pouco o olhar daquilo que Deus tinha para ele. É engraçado que Deus ele enfoca bastante de fazer com que Moisés se aproxime, que Moisés, mesmo que ele fala, eu vou tirar a sandália dos meus pés, mas é importante, se aproxime. Então você percebe nesse ponto quando Moisés ele para de desviar o olhar, mas que ele também começa a olhar para as coisas que estavam acontecendo, cria como se fosse uma ira santa dentro dele. Algo que motivasse ele a se dirigir ao Egito, de voltar, de confrontar o faraó, que ele ainda, até aquele ponto, não sabia que ainda tinha morrido. Então que ainda depois Deus acaba falando com ele. Mas é importante que, mesmo ele enxergando todas as dificuldades, é importante que ele enxergou um chamado de Deus, uma missão dada por Deus, mas também uma motivação do seu próprio povo que estava sendo cativa, que estava passando por um jugo de escravidão, a ser resgatada realmente por Deus. O que eu acho legal dessa... Retomar a palavra cosmovisão vai ser importante, né, ao longo do trimestre, para os alunos não esquecerem, e porque é um conceito base aqui, e é uma palavra diferente. E uma coisa que eu até conversei com a minha turma no domingo foi justamente de que, pensando na revista, de que esses óculos, né, que todo mundo tem, muitas vezes não percebe que tem. Então, você que usa óculos, às vezes está lá, entra no lugar úmido, tal, e fica úmido e o óculos fica com a película de água, você, nossa, tô de óculos. Já é natural. Então, muitas vezes, as pessoas possuem suas cosmovisões, elas sempre têm alguma. Ainda que ela não perceba, ainda que ela não reflita sobre isso, ainda que ela não faça uma análise sobre isso, ela tem. E a busca aqui da revista é: reflita sobre isso, analise ela, veja se ela é cristã mesmo e veja se você não tá mudando de óculos. Então, às vezes a pessoa, hoje no domingo, né, tá super crente, ele super fiel. Na segunda-feira no trabalho já tá com outro óculos na cara. Na Sim. terça tá com outro, na família usa outro óculos. Então, a busca aqui é por coerência, né? Saiba que Cristo também toca seu trabalho, toca sua área familiar, toca sua escola, toca seus estudos, toca seus sonhos. Então, é um óculos só. Você não precisa ficar trocando ou achar que não tem. Todo mundo tem. Não existe neutralidade aqui, né? Todo mundo tem uma influência, uma premissa ali, um ponto de partida. E que seja Cristo, que é o melhor. Está acima, né? Inabalável. E é importante quando nós começamos a ver esse ponto, porque nós vemos que Jesus ele é conhecido no mundo. E muitas vezes até mesmo, por exemplo, no meio acadêmico, você vai enxergar diversos estudos falando sobre ética, sobre moral, em que você utiliza conceitos vindos do próprio Cristo e que as pessoas acabam enfocando. Mas é importante que Jesus ele não veio somente trazer aqui um ponto de ética.
Não, o que nós falamos aqui como doutrina cristã, ela está baseada em algumas verdades. Na verdade, de que Cristo ele é o Filho de Deus, que ele é a imagem do Deus invisível, que ele é a manifestação de Deus. Então, nós conseguimos enxergar que são pontos realmente importantíssimos para a nossa formação e que formaram também a nossa sociedade. Só que nós vemos que a nossa sociedade ela não tem um ponto certo de empatia, que muitas vezes acaba, mesmo que ela acabe estudando, muitas vezes nas suas escolas, nas suas aulas, que elas não vão trazer totalmente esse ponto daquilo que o verdadeiro evangelho ele quer trazer, daquilo que a nossa doutrina cristã ela acaba trazendo. Então é importante que não é somente um ponto que vai ser necessário, ou somente um ponto que vai trazer realmente a verdade absoluta daquilo que Deus quer trazer e o impacto que isso também que vai ser decorrente dessa verdade. Mas que Jesus ele não foi somente uma pessoa que comoveu multidões, que acabou ali falando umas palavras bonitas, que tinha uma ideologia legal. Mas que Jesus, além de ter feito tudo isso, ele fez mais. E esse mais que é citado, que nós estamos falando aqui neste momento, é o que falta na sociedade. Porque não são somente os ensinamentos do ponto de vista de olhar para o meu próximo e falar, nossa, que interessante. Mas de toda essa cultura de reino que Jesus acaba trazendo. Então, quando nós falamos de doutrina cristã, nós vemos como se Jesus estivesse trazendo aqui. Essa é a nova mentalidade, essas são as novas leis do meu reino. E ele está vindo. Então, nós estamos aqui passando como se fosse como uma passada de bastão. Como se agora nós tivéssemos esse novo governo de Cristo que, em parte, já está aqui, mas que ele ainda não está completo, mas que ele está vindo, que justamente essa doutrina acabam sendo as leis. Aquilo que haverá de vir. Então, em parte nós temos, então assim como é falado por Paulo, em parte nós profetizamos. Então, aquilo que ainda é imperfeito, ele há de se tornar perfeito. Apesar de ter coisas boas, ainda haverão coisas maiores que ainda haveriam de vir. Então, é importante quando nós falamos nesse ponto que Cristo, ele é mais do que uma historinha que é contada para uma criança. Ele é mais do que uma história que é contada no meio de uma universidade. Cristo é mais do que tudo. Isso é importante. Você trouxe justamente que, estamos até pensando no aspecto histórico, né? O Ocidente, né, é impactado, né, pela influência judaico-cristã, especialmente cristã, né? Mas não é só isso que queremos, né? Não é só isso que pretendemos, não é só isso que sonhamos. É claro que sim, é muito confortável estar num país onde a maioria fala que acredita em Deus, né? A maioria vai se comportar mais ou menos dentro de um padrão, né? Vai entender que os mandamentos acabam virando leis civis, né? Código penal e etc. Mas nós cremos que seguir simplesmente essas leis, esses padrões, não converte ninguém. Não é isso que é o plano de Deus. O plano de Deus é seja uma pessoa boa nos padrões comuns. Jesus coloca a régua lá em cima. Creia, siga-me. Se precisar abdicar, abrir mão de tudo, abre. Mas busque o meu reino, me ame, me deseje, pregue a minha palavra. Então, nós entendemos que sim, existem influências aí, históricas, né, diversas, na civilização, né, no Ocidente, mas Deus quer, nós não, né, Deus quer mais, né, Deus quer muito mais. Ele quer o coração, Ele quer a vida, Ele quer tudo. Sim. E não quer pouco, Ele quer tudo. Ele quer tudo. E também quando nós entramos nesse ponto de falar realmente sobre a busca de Deus, realmente conhecer. É importante que Cristo ele não veio realmente só trazer esse ponto que eu gosto de enfatizar, que não foi somente um ponto teórico, mas que o principal ponto aqui entre Deus e o ser humano não é que nós somos criados para algum propósito extinto ou algum propósito que nos distancie de Deus, mas o ser humano ele foi criado para intimidade, para relacionamento. Então, quando nós falamos nesse ponto aqui, nós temos justamente essa busca por Deus. Não somente uma busca que muitas vezes, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma resposta para a minha vida, para qual seria a melhor resposta que eu teria, qual a melhor decisão que eu poderia tomar, para que eu me dê bem. Mas justamente o cristão, ele vai acabar buscando justamente qual que é o caminho que eu tenho para Deus. É a partir disso nós encontramos, é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E é importante quando Jesus está falando com os discípulos, ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou?
Outros dizem que você é Elias, outros dizem que tu és um profeta, outros dizem que você é João Batista, mas quem vocês realmente acham que eu sou? Então essa proximidade permitiu também com que Pedro lhe desse outra resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir disso, quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais nós temos uma definição daquilo que nós enxergamos, nós temos uma nova visão. Nós começamos a contemplar como se fossem novas cores. Como se aos poucos tivéssemos uma visão 2D, começássemos a entrar numa visão 3D, depois nós começamos a ver cores, e essas cores começam a fazer tanto sentido, aí você começa a olhar, nossa, como é harmonioso, como é belo, e você começa a entender realmente qual que é o verdadeiro significado. Então, nesse ponto, ele é maior do que as nossas leis, do que os nossos valores. Então, este aproximar de Cristo realmente nos começa a trazer uma nova visão. E cada pessoa, a partir disso, começa a ter uma nova visão. É importante que quando Paulo vai falar sobre a multiforme graça de Deus, ela é justamente trazida através desse ponto. De cada pessoa, como cada pessoa tem um seu próprio relacionamento com Deus, como essa pessoa, de uma forma individual, começa a enxergar o mundo, e mesmo quando ela está com a cosmovisão dela correta, ela está enxergando o mundo com as lentes corretas, ela vai focar em coisas diferentes, ela vai ter uma visão que ela é diferente. Isso é importante que através dessas diversas visões que estão corretas, nós, comunidade, nós começamos a olhar para todas as outras fontes da melhor forma possível. Então, comece a olhar todos os horizontes, todas as paisagens. É incrível. Eu amo que você só traz os exemplos que eu estava pensando em casa, no meu dia a dia, de que Jesus ensina com perguntas. Então, ele vai lá e pergunta: quem estão dizendo que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Não é que ele não saiba, tendo a onisciência. Ele já sabe, mas essas perguntas são para mexer nos discípulos. É para transformá-los. A pergunta, outro exemplo, na multiplicação de pães. Dê vocês comida, a gente não tem nada. Mas não tem nada mesmo? A gente achou aqui. Mas tão pouco. Mas com Jesus é abundância, né? De novo, né? Quando Jesus olha para a natureza é com abundância, né? Que foi da outra aula. Então, as perguntas de Deus para o homem não é porque Deus está com dúvida. Deus já sabe, né? Adão, onde você está? Aí Adão tem que pensar, onde é que eu estou? Então, as perguntas de Deus é para mexer é o alvo ali no coração do homem. Então, aí, a vida do evangelho é mudar a realidade interior das pessoas. Não é apenas o coletivo, todo mundo seguir as regrinhas bonitinhas, mas as pessoas serem diferentes de dentro para fora, né? Era as promessas lá dos profetas, né? De que lhes darei um novo coração que siga a minha lei. Porque vocês não conseguem seguir. Então, eu tenho que entrar lá, nas portas do seu coração, nos seus rios de vida interior para mexer lá, né? É ali que tem a fonte de águas vivas que Jesus promete para a samaritana. É um transplante poderoso, hein? É desse coração que ele vai trazer, né? Como um coração de pedra para ser transformado em um coração de carne. E é importante, antes de entrarmos no segundo ponto, que essa doutrina ela vai fazer com que nós sejamos cidadãos melhores, que nós tenhamos uma convivência realmente melhor. Então é importante que o cristão ele entenda seu posicionamento na sociedade, naquilo que ele precisa trazer, no simples agir dele no dia a dia, que ele possa trazer realmente empatia pelo próximo, que ele possa realmente trazer uma preocupação, que ele não olhe somente pela sua própria vida, mas que, por exemplo, se ele vê alguém um pouco triste, ele começa a conversar, tentando entender o que a pessoa está passando, tentando entender a dor, e a partir disso também trazendo cura, trazendo uma partícula de Deus no dia da pessoa. Isso que é interessante. Trazer um pouco da nossa alegria, trazer um pouco da nossa visão. Então é importante que isso acaba sendo trazido tanto para uma pessoa não cristã, que está ali presente no nosso dia a dia, para que a partir disso ela comece a conhecer mais de Deus, mas também para pessoas cristãs que estão no nosso dia a dia, para que também elas consigam ver mais de Deus. É importante que esse exercício ele acaba sendo trazido, né, tanto para pessoas crentes como não crentes. Então o nosso agir ele deve então trazer o mesmo peso para as pessoas. Então trazer esse mesmo peso de amor, esse mesmo peso de carinho, de preocupação, de serviço realmente tanto para a sua igreja
mas também para as pessoas que estão à sua volta. E eu acho que também é a partir disso que nós conseguimos entrar no segundo tópico. Então, como uma reforma protestante acabou trazendo bastante, né, de algumas questões que acabavam se perdendo justamente naquele período da história que nós falamos, foi falado na aula passada, sobre como muitas vezes pessoas do nome de Deus acabaram matando doutrinas, acabaram destruindo um pouco a reputação do evangelho, né, que foi muito trazido, por exemplo, infelizmente pela Igreja Católica ali na Idade Média, que nós temos também, que muitas vezes é conhecido como Idade das Trevas, né, pela história, justamente por conta de algumas coisas ruins que ela acabou trazendo. Mas é importante que uma pessoa que, assim como Moisés, ele acabou vendo, tendo uma indignação, vendo as coisas estando de uma forma errada, e a partir disso, né, ele começa a se mover. A gente vê Lutero ele saindo, por exemplo, de um conforto ali, que era um padre, que ele, apesar de não tinha muito luxo, ele tinha alguma coisa assim mais estável ali naquele ponto, tinha uma alimentação, tinha uma moradia, tinha um tratamento médico ali, né, que não era algo que você tinha com tanta facilidade. E a gente vê Lutero, ele saindo da sua zona de conforto, ele vendo coisas que ele falou, não, isso daqui tá errado. Não é possível que estão fazendo isso daqui. Tá falando que isso foi nos dado de graça, realmente, que é uma graça que ela vai realmente trazer com que nossa salvação esteja realmente garantida em Cristo. Então, por que eu tenho que pagar para ter minha salvação? Então, por que eu começo Então, Lutero, ele começa a questionar. Então, é importante a cosmovisão, ela também traz questionamentos. Então, aquilo que eu estou observando no meu ambiente, aquilo que está vindo comentada para mim, eu processo isso e falo, não tá legal. E a partir disso, Lutero ele começa a trazer alguns movimentos. Então a gente vê Lutero ali trazendo as 95 teses, sendo trazidas, né, em principais 5 temas ali que ele vai trazer. Então que somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a Deus de glória e a graça, e somente a graça. Que Lutero acaba justamente trazendo através dessas 95 teses. E através disso ele fez uma revolução. Algo que era religioso, digamos assim, mas que Lutero entende justamente o impacto que a igreja deveria ter e o impacto que a verdade tem que ter no mundo. A verdade, ela move as coisas. A verdade, ela realmente tem que trazer as coisas que não são de Deus, as coisas que não estão fortificadas, em coisas que realmente devem ser mudadas para que realmente a verdadeira luz brilhe. Excelente. Então, é sempre bom lembrar que, por mais que pareça que é um momento meio aula de história, não. É de que isso é sobre a gente, né? Somos protestantes também, né? Recebemos esse título, né? Dentre os títulos conhecidos no Brasil, né? Evangélico, crente, cristão, somos protestantes. Por quê, né? Justamente por essa vertente histórica, né? Com Lutero, de que ele, tendo acesso à escritura, né, à palavra de Deus, né, que era uma coisa muito restrita na época, ele sente esse mal-estar, né? Ele vê a incoerência, né? O óculos de cosmovisão dele começa a rachar, né? Sim. Olhando a realidade e o que estava escrito, né? O que a escritura emanava, ensinava e o que estava sendo pregado, o que estava sendo praticado pela Igreja Católica Romana. Então, né, o nome é reforma porque ele queria, né, não queria fazer uma revolução, né, quebrar nada, mas ele chega num momento de conflito que era insuperável, né, não tinha como não romper. E esse rompimento vai trazer muitas liberdades boas, que a gente vai ver aqui os tópicos, e parte dessas liberdades foram indo, né, ao longo dos séculos, das décadas, se desvirtuando, né, porque o ser humano não sabe lidar com a própria liberdade, né, em cada área da vida. Sim. E é importante que ele comece a trazer, né, através dessa doutrina, que justamente ela tem valores, que ela vai trazer realmente uma nova visão para Lutero de uma coisa que ele cresceu. É importante a gente lembrar disso. Lutero ele cresceu em uma doutrina ali que era apresentada, de algumas coisas que para todo mundo era algo extremamente natural. Então ele começa a ver essas coisas de uma forma diferente. Ele começa a enxergar então que a palavra de Deus ela era um ponto realmente que deveria ser frisado. Então
Então, através disso, ele começa a justamente trazer a Bíblia em alemã, né, que é na língua alemã que ela é trazida. Então, você vê Lutero, além de ter essa verdade, ele não retendo, mas ele também compartilhando. Então, é importante que esse compartilhamento justamente trouxe impactos não somente na vida de Lutero, mas nas futuras gerações que haveriam de passar pela Terra. Então é importante falar que o trabalho cristão, ele é uma continuidade. Pessoas acabam construindo coisas e as pessoas que sucedem a esse movimento, que sucedem a essas construções, podem usufruir disso. Podem fazer com que coisas novas sejam alcançadas. Então é importante que Lutero ele acaba trazendo justamente essa pluralidade religiosa. Então ele traz essa volta justamente ao pensamento, de ele falar, não, por que vocês só estão prestando atenção àquilo que uma pessoa está falando? Por que somente o Papa deve ser ouvido? Se aquilo que ele pode estar trazendo pode ou não estar sendo da vontade de Deus realmente ou não. Realmente eles estão trazendo esse ponto? Então, Lutero ele começa a trazer este ponto para trazer uma desconfiança naquilo que é falado. Então, de trazer com que é ensinado para que isso seja questionado, para que isso seja realmente trazido. É isso realmente que Deus tem para vocês? É isso que Deus realmente ele teve para a humanidade? É fazer com que as pessoas estejam cada vez mais atentas ao dinheiro, aos seus próprios prazeres, ou ele realmente traz uma outra coisa? Vocês estão realmente tendo uma visão correta de Deus? Então Lutero ele começa a trazer, através desse movimento, uma visão mais assertiva de Deus. O que eu acho interessante a palavra pluralidade aqui é que antes tinha um monopólio, né, da interpretação, né? Então, estava tudo concentrado na figura do Papa e seus aliados, digamos. Isso no sentido até de acesso à palavra, né? Então, você comentou a tradução para o alemão, né, do latim para o alemão. E temos também a questão de que essa pluralidade, né, essa liberdade, né, agora temos a tal da livre interpretação. Mas livre interpretação não significa fala o que você acha da Bíblia e ponto. Não, essa livre interpretação temos liberdade, né, livre acesso para a Escritura para que ela fale, não para que você fale usando ela. É diferente. Então, ao longo do tempo, né, ficou muito plural, digamos assim, porque as pessoas elas acham coisas e usam a Bíblia, mas o que ele propunha era, temos livre acesso para a Escritura aqui, ó, leiam, falem dela, pensem nela, meditem nela, mas é ela quem está falando. Sim. É importante também que nós vemos esse movimento trazendo também uma separação entre igreja e Estado. Então não foi especificamente Lutero que acaba trazendo, né, que ele vai ali no governo e fala, não, agora separou. Mas é importante que essa cosmovisão, essa nova visão que Lutero ele acaba trazendo, faz com que as gerações futuras elas vejam e percebam que é importante esses poderes não estarem realmente centralizados, que haja realmente uma definição realmente daquilo que eles podem fazer, qual que é o controle, para que justamente esses abusos eles não voltem até a acontecer, mas que ainda assim ele consiga trazer um novo ar para aquilo que estava sendo trazido, para a sociedade. Então é importante quando a gente fala que essa separação ela ocorreu justamente para fazer com que as pessoas começassem a entender o papel correto realmente da igreja. Que não era de justamente somente ele estar governando, de fazer novas políticas mediante simplesmente aquilo que era trazido e era trazido de uma forma errada. Então, de você minar esses maus mestres, essas más influências que estavam ali sendo trazidas, para que realmente a igreja ela lembre, você não é dependente do Estado especificamente, você não está tendo que fazer concessões a pessoas que estão ali no governo, a fazer alguma coisa, mas que a dependência justamente que a igreja deve ter, ela tem que vir do Senhor. Ela tem que vir de quem vem o seu senhorio. Então é importante que, trazendo esse ponto positivo para a sociedade, é importante que Lutero ele consegue trazer as coisas ao seu devido lugar. A quem deveria estar a confiança, a forma que a igreja deveria trabalhar. E
como esses pontos de enfraquecimento político trouxe um grande fortalecimento. Justamente a própria questão da igreja, para justamente a própria visão que a igreja ela deveria ter. Realmente um reset que a igreja estava precisando por um caminho errado que ela acabou tomando. Sim, é um ponto muito delicado, né? É um tema que sai muita polêmica, né? A questão política, né, de certa forma, entre igreja e Estado, né? Influências um sobre o outro, né? E essa separação vai ser pelos desdobramentos históricos ali, de que tá, a igreja não é o Estado e o Estado não é a igreja. O rei não pode ser um servo do líder religioso para fazer as leis dele. E nem o líder religioso tem que ser o ditador que controla a vida de um Estado, das pessoas de um Estado. Porque agora as pessoas que estão numa nação podem ser católicas, podem ser protestantes, podem ser outra coisa. E agora o legislador, né, o governante, tem que olhar para isso e falar: ó, tem que tomar cuidado aqui na hora que eu proponho leis. Porque às vezes, se eu propor uma lei assim, eu vou ferir esse grupo ou aquele. E isso é resultado depois de muitas guerras na Europa, né, que teve em cima disso, né? Muitos países entraram em conflito por conta disso. Então, separar e falar, ó, vida espiritual, cada um cuida da sua, estamos de olho nela, né? Cuidem, né, pelo amor de Deus, mas o Estado não vai interferir, porque ele não tem poder sobre isso, né? Ele pode tentar proibir amanhã o cristianismo, mas eu quero continuar sendo cristão, né? Quero continuar orando, né? Sim. Método Daniel, né? E era uma chave que poderia muito ser virada justamente contra a igreja. Justamente de você ter ali o domínio, você ter um governante, ele estando totalmente alinhado a alguma religião, isso, pô, naquele momento não estava virado contra a igreja. Sim. Mas e se estivesse? Então é uma arma que ela realmente não deve estar muito alinhada, né, nesse ponto. Então, também trazendo nesse ponto é que Lutero ele traz um ponto importante, que às vezes as pessoas falam: "Ah, vocês crentes vocês não pensam, vocês". Então é importante que Lutero ele vai trazer uma importância justamente à educação, a fazer com que as pessoas sejam educadas, alfabetizadas, que elas comecem a ler, a pensar, a realmente refletir sobre os aspectos que elas tinham. Então, esse aspecto ele é extremamente importante para o nosso entendimento da nossa própria sina, que é realmente pensado, é realmente algo que a gente tem que ter um questionamento, que é algo que realmente tenha que pensar antes de agir, que a gente tenha realmente que questionar aquilo que a gente está vivendo, se está de acordo com a vontade de Deus ou não, e a partir disso trazer um crescimento pessoal, um crescimento que ele vai ser muito importante para justamente a própria ferramenta que Cristo quer nos usar. Então é importante que nós lembremos que Cristo ele quer utilizar a gente no nosso trabalho. E como que a gente vai trabalhar se a gente não é capacitado, por exemplo? Como que a gente vai realmente trazer algumas coisas importantes para a nossa sociedade se nós mesmos não estamos capacitados? Então é importante que, além disso, fazer com que eu cresça como um ser humano, um ser realmente pensante, mas também fazer com que isso traga diversas atribuições para aquilo que eu consiga fazer para o trabalho mesmo de Deus. É incrível. E é uma, vamos chamar de tradição aqui, que a gente não pode perder, né? Essa questão de ter influência na educação, de criar escolas, criar universidades, ele está na lição. Um exemplo que eu acho que não é nada pequeno, que é simplesmente a universidade mais renomada de Harvard, nasce assim, né? Nasce como um lugar com os protestantes ali da região, nos Estados Unidos, de que dá para investir, né? Dá para quem? Nós investimos, né? Na nossa educação. E se às vezes num lugar não tem nada, crie uma, busque, né? Crie uma educação, crie um lugar de aprendizado, não sei, uma instituição de ensino específico, mas olhe as necessidades do lugar que você está, né? Seja um missionário, de certa forma, né? Ensinando, né? A Sim. palavra de Deus e as ciências que foram criadas por ele. É importante que nós vemos todos esses impactos trazidos pela reforma protestante. Elas foram importantes, isso demonstra também que a nossa visão de mundo ela deve ser realmente ressignificada muitas vezes. Nós devemos pensar o que nós estamos fazendo aqui, porque realmente o sal ele tem que trazer um novo efeito na comida, ele tem que trazer um gosto. A candeia que está ali iluminando, ela realmente tem que estar no lugar correto, ela tem que estar no lugar que ela realmente ilumine.
Então é importante que nós nos trazemos essa inspiração aqui de Lutero para enxergar a necessidade da movimentação cristã, a necessidade daquilo que nós como igreja, nós como indivíduos devemos fazer. Porque às vezes nós pensamos, porque minha igreja não toma essa iniciativa que eu quero, porque tal coisa não acontece, porque... Mas o que você está realmente fazendo? Essa reforma, ela começou com uma pessoa. Não foi como se Lutero tivesse ali um grupo que ele encontrou, não. Lutero, ele tomou essa dor, ele tomou realmente essa missão para si, e a partir disso ele conseguiu mostrar essa visão para outras pessoas. Então é importante que a nossa visão de mundo, aquilo que nos indigna, isso realmente nos mova. Isso é muito importante. Que a partir dessas coisas nós conseguimos enxergar que aquilo que Jesus nos deixou, a sua doutrina, ela é importante para que o mundo ele realmente conheça a luz de Cristo. Para que realmente esse mundo agora ele passe por mudança. A mensagem de Jesus ela não começou em outro lugar senão falando sobre arrependimento, sobre mudar a rota. É importante que quando nós vemos a própria definição de pecado, ela está atrelada a errar o alvo. Então é realmente eu fazer com que o caminho agora ele seja acertado para que realmente eu consiga acertar o alvo correto. Então, quando nós olhamos nesse ponto, é que seja preparado um caminho para o Senhor, realmente um caminho do Messias. Nós vimos que o Messias ele veio e olha o impacto que ele trouxe através dessa doutrina, através dessa nova religião que Cristo cria. Então, o verdadeiro religare, realmente nos ligando agora de volta para Deus, que mesmo vindo de uma forma que não foi vindo na sua força total, que ela não foi tomada da forma que há de ser a segunda vinda de Cristo, daquilo que Cristo realmente há de manifestar. Então, que a igreja ela realmente consiga olhar e entender este papel que Cristo deixou, para que ela entenda que realmente a manifestação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A natureza anseia, né? E eu gosto de até vou citar uns trechinhos de Colossenses 1, que é um poema lindo, sobre que a gente falou de política, economia, história, educação, igreja, Estado, tudo é tocado por Jesus, né? Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, os reis, as soberanias, poderes, autoridades, tudo foi criado por ele, para ele. Tudo tem um propósito para ele. Ele é antes de tudo, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito entre os mortos, para quem tudo tem supremacia. Então, nós não estamos falando de coisas que não têm a ver com Jesus. Tudo tem a ver com Jesus. É tudo por ele, para ele, sobre ele. Então, a gente não pode segmentar mais, né? Criar mais caixinhas na nossa cabeça, na nossa vida, no nosso coração, de que aqui eu trabalho, aqui Deus trabalha. Não. Todas as esferas da sociedade, todas as esferas da minha vida, cada canto, né? Cada centímetro quadrado, cada metro cúbico do universo tem um dono. E esse dono fala, né? Com o Abraham Kuyper fala, né? Ele fala e diz que é dele, é meu. E é dele mesmo. Sim. Então, finalizando, é importante que haja um entendimento que Jesus ele veio também trazer, mexer na nossa vida espiritual, mas a nossa vida espiritual ela acaba irradiando para todo o resto. Então, para a nossa vida no cotidiano, para os nossos relacionamentos, tudo que nós temos que fazer, a visão que nós temos da missão que nós temos nesse mundo. Então é importante que nós lembremos realmente que aquilo que Jesus nos deixou não foi simplesmente para que nós estivéssemos aqui somente estudando, somente conversando, mas que isso trouxesse uma mudança, não somente na minha vida, mas na vida das pessoas que me cercam. Então que o cristão ele é importante que ele seja influência. Nós vemos o mundo falando, nós vemos o mundo moldando tantas tendências, tantas formas, mas é importante que haja um lembrete, que o cristão ele tem um dever crucial de fazer com que o reino de Deus seja trazido à terra. Então que a oração, que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu, é importante que haja realmente esse alinhamento. Esse alinhamento ele não vem de outra pessoa, não vem de outra organização a não ser da igreja. O corpo de Cristo aqui na terra. Então que essa doutrina, ela nos mova, nos constranja, que ela faça com que nós olhemos agora este mundo com um olhar diferente, com um olhar de inconformidade.
inconformidade. Não é esse o mundo que eu quero para os meus filhos, não é esse o mundo que eu quero para as pessoas que estão ao meu redor, não é esse mundo que eu quero justamente para toda a criação. Então, que há um caminho melhor, há uma manifestação de Deus melhor, então que nós estejamos realmente focados nesse ponto. Que a doutrina cristã, que a cosmovisão cristã, ela vai trazer justamente esse ponto com que essa mudança seja uma influência nas nossas vidas para os outros. Uma vida que eu vivo, que agora pode ser compartilhada para os outros. Então pense nessas palavras, que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula.